noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejamos todos bem-vindos a este nosso encontro virtual, onde mais uma vez nos reunimos para falar sobre o Evangelho de Jesus. E esta noite vamos desenvolver o Evangelho no lar, para que, em comunhão com os bons espíritos, busquemos atrair para nós e para o nosso lar vibrações melhores, mais pacificadoras e que nos permitam levar uma vida cada vez mais em comunhão com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós lembramos a todos que este é o momento em que nós podemos buscar o nosso recipiente, um copo, uma garrafa com água e deixar ao lado para que, enquanto nós realizamos essa reflexão sobre o Evangelho, os bons espíritos que nos circundam possam magnetizar esta água para que ela seja um remédio para o nosso corpo e para a nossa alma. Vamos dar início, então, ao nosso breve estudo, fazendo a leitura de uma página do livro Vinha de Luz, que é do Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Vamos lá, então. A lição é saber como convém. O trecho do Evangelho que é citado é o trecho de Coríntios, que é uma carta do apóstolo Paulo, capítulo 8, versículo 2. Diz assim: E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Vamos lá. A psicografia de Emmanuel a respeito desse versículo diz assim: a civilização sempre cuida saber excessivamente, mas, em tempo algum, soube como convém saber. É por isto que, ainda agora, o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta a maquinaria de agressão. Ainda também, na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Em nossas atividades evangélicas, toda a atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi cometida. Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-la aos vizinhos, que se presumem de posse da humildade para tiranizarem os outros, que se declaram pacientes, irritando a quem os ouve, que se afirmam crentes, confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benemerência, olvidando comezinhas obrigações domésticas. Esses amigos, principalmente, são aqueles que cuidam saber sem saberem de fato. Os que conhecem espiritualmente as situações, ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar. Sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz e distribuem com todos os dons do Cristo, informando-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da fonte. Fracassos e triunfos no plano das forças temporárias não lhes modificam a energia. Esses sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. Parece que aqui Emmanuel chama a nossa atenção para uma coisa muito séria, que é: nós nos alimentamos de diversos saberes, notícias, que a própria mídia se encarrega de nos trazer o tempo todo sobre diversos e todos os assuntos,
Nós buscamos na nossa casa espírita, em outras fontes, saber o que nos basta. Mas queremos com isso muitas vezes impor a nossa verdade a outros. Mas nem sempre essa é a melhor forma de ajudar ao Senhor. Muitas vezes nós podemos ajudar mais calando, compreendendo, amando e sabendo a forma e o momento de se colocar uma palavra para que ela seja verdadeiramente um auxílio ao que necessita. Que saibamos o que convém e principalmente tenhamos o discernimento de compreender quando e como devemos colocar os nossos saberes para auxiliar os nossos irmãos. Vamos orar? Fechemos os nossos olhos e vamos imaginar a doce imagem de Jesus. Ó Senhor, mais uma vez nos reunimos na Tua presença com o objetivo de estudar o Teu Evangelho. Te pedimos, Mestre, que estejam conosco os bons espíritos para nos ajudar na compreensão do trecho que estudaremos a seguir. Pedimos, Senhor, a Tua misericórdia e que o Teu amor magnânimo esteja em nossos corações, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Esta noite nós vamos falar um pouco, refletir um pouco sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós vamos falar um pouco sobre o que significa ser pobre de espírito e o que significa para nós, qual a importância de nós sermos pobres de espírito. Vamos lá? No item 1 está o trecho do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 3, que diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muitas oportunidades eu tive de estar com pessoas e nós não tínhamos a exata noção, antes do estudo do Evangelho, de compreender o que significa ser pobre de espírito. Existe até uma canção espírita muito linda que diz isso, que eu quero ser pobre de espírito. E aqui o Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, Kardec explica com clareza o que significa. Eu vou ler as palavras. Diz assim: por pobre de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é para estes e não para os orgulhosos. Pois bem, meus irmãos, nós tratamos aqui então, segundo Jesus, de uma das maiores chagas da humanidade. Segundo o Espiritismo, o orgulho é, junto com o egoísmo, a maior chaga da humanidade, a maior sombra que nós trazemos ainda dentro de nós. Nós somos orgulhosos. Esta verdade se manifesta não apenas nas grandes coisas, mas nas pequeninas. E o orgulho, como essa sombra, como esta característica que nos foi dada por Deus em determinado momento, quando nós fomos criados, o orgulho nos foi dado por Deus com o objetivo de que nós tenhamos discernimento, coragem, para que nós não sejamos enganados, não nos deixemos levar por falsidades. No entanto, quando nós deixamos que o orgulho se transforme numa paixão, quando nós fazemos com que o orgulho esteja exacerbado, quando nós o alimentamos de forma desnecessária, o orgulho nos faz sentir superiores a todos os nossos irmãos.
Nós nos sentimos superiores porque sabemos mais, porque temos mais dinheiro, porque temos um casamento melhor, porque temos bons filhos, os melhores filhos, porque estudamos mais, porque temos mais oportunidades, enfim. Ser orgulhoso significa sentir-se melhor do que o outro, sentir-se melhor do que os nossos irmãos. E o orgulho, quanto mais alimentado, faz com que nós nos afastemos mais de uma das características principais que, segundo Jesus, nos leva ao reino dos céus, que é a humildade. Quando nós nos concentramos apenas em nós próprios, nós não aceitamos nada que não seja a nossa própria verdade. O orgulho, ele tem caminhos para nos enganar muito fortes. E é muito importante que nós estejamos muito atentos para não cairmos nas malhas do orgulho. Quando nós recusamos uma ajuda, quando nós muitas vezes temos atitudes que consideramos humildes, é justamente o contrário que está acontecendo. Um exemplo bem simples disso. Muitas vezes você diz assim, não, eu vou resolver isto aqui sozinho, porque eu não quero incomodar ninguém. Muitas vezes é o seu orgulho. O orgulho, ele traz a sensação de que ninguém pode fazer tão bem quanto nós. Apenas nós podemos. E essa sensação de sermos melhores nos faz até mesmo não aceitarmos a correção de Deus sobre nós. Por quê? Nos consideramos autossuficientes. E esta mentira que o ego se empenha em reforçar em nós deve ser combatida. E a única forma de combater o orgulho é através de ações de humildade. É necessário que nós aprendamos a dar a outra face, a ouvir o nosso irmão mesmo que não concordemos com ele, e mais, cogitar a possibilidade do nosso irmão ter razão. Mesmo que nosso orgulho nos diga de uma forma até disfarçada que ninguém tem mais razão do que nós mesmos. Vamos pedir a Jesus que Ele nos fortaleça em nossa humildade para que o orgulho cada vez esteja mais distante de nós. Que as palavras do Evangelho de Jesus reforcem em nós o desejo de sermos pobres de espírito, de sermos humildes perante todas as situações da nossa vida, nas pequenas e nas grandes, para que essa transformação nos leve para mais perto do reino de Deus que está dentro de nós, aguardando simplesmente que nós nos façamos mais libertos das nossas sombras. E o orgulho é uma das principais. Muito bem, meus irmãos, vamos, antes de encerrar, fazer a oração solicitando aos bons espíritos que nos acompanham que fluidifiquem as águas que estão perto de nós para que elas sejam abençoadas com o remédio que nós necessitamos para o nosso corpo e para os nossos espíritos. Vamos agradecer. Senhor Jesus, mestre, amigo, irmão, nós agradecemos a Tua presença em nossos lares, a luz do Teu Evangelho em nossas consciências e a permissão que destes aos bons espíritos para nos circundar neste momento. Senhor, nós agradecemos porque viestes ao mundo para estar conosco
e trazer-nos a abençoada lei do amor. Ó Mestre, permita que as águas que agora se encontram ao nosso lado sejam fluidificadas pelos bons espíritos e que, através deste momento, tenhamos a possibilidade de nos aproximar ainda mais do teu coração amoroso. Esteja conosco, Senhor, abençoa nossos lares, abençoa nossa vida e todos os dias que aqui passarmos. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, meus irmãos. Tenhamos todos uma noite de paz, de descanso e até a próxima oportunidade.